né, a filha de Jairo e a mulher enferma. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E este, prostrando aos seus pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, o apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastará com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum puderam ser curados. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse: quem é que me tocou? Negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E diz: quem é que me tocou? E disse-lhe Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado, e como logo sarará. E ele disse: tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e será salva. Entrando em casa, ninguém o deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, e também o pai e a mãe da menina. E todos choravam, pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados, porém eles mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém? Pode se sentar, glorificando e louvando o nome do Senhor. Aleluia. Aqui fala de duas histórias, né? Jesus, ele fala aqui sobre a filha de Jairo e uma mulher enferma. E Jairo, né, aqui na palavra do Senhor, Jairo era um homem, ele era um líder, um príncipe, ele era um homem, né, que tinha seu dinheiro, tinha muitas coisas ali diante dele, tinha servos, tinha uma igreja ali, ele era líder da sinagoga. E Jairo, ele se humilhou diante do Senhor, ele se prostrou diante do Senhor para que a filha dele pudesse ser, ela estava ali no seu leito de morte, que pudesse ser, que ela estava viva ali, ela pudesse ser curada e voltasse a viver de novo. Né, hoje é muito difícil, né, a gente chegar até Jesus. Na maioria das vezes, quando a gente se encontra doente, a primeira coisa que a gente corremos é ao médico. Sim, Deus enviou ele, nós temos que ir nele, mas primeiro, antes de nós irmos no médico, nós temos que prostrar diante de Jesus, porque ele que tem o poder para curar, para salvar e transformar. E ele não pensou duas vezes ali em ir ali ao encontro de Jesus, para que Jesus pudesse ali fazer um milagre ali na filha dele. Ele não podia primeiro ter levado, como uma mulher de fluxo de sangue aqui, que gastou todo o seu dinheiro, todo o seu haver, gastou tudo que ela tinha, né, naquele médico ali, para ver se
O médico trazia a cura para ela, mas ela não conseguiu, porque a cura vem de Jesus, a cura não vem do médico, a cura vem dele. Nós pode ter o dinheiro que for, tudo que for, a riqueza que for, mas o único que tem para poder, para salvar e para curar e para libertar e para transformar é Jesus. Não adianta. Médico, sim, Deus deu ele capacidade para ele nos examinar, ele passar o remédio ali, nós sermos curados. Mas nós não temos que pôr a confiança no médico, nós temos que pôr a confiança em Deus, porque ele que tem o poder, ele que curou aquela filha de Jairo, ele deu a vida, ele levantou ela de novo, mas para que o nome dele seja glorificado, seja testemunhado. Às vezes qualquer coisinha o Senhor me mostrou em visão, gente, a igreja está doente, a igreja está ferida emocionalmente. Qual é a sua ferida que está aí te assolando aí, que você não consegue ter paz para deitar? Mas o Senhor, Ele quer te curar nessa noite. Não vai embora sem a cura do Senhor. O Senhor tem planos, Ele tem projeto para a sua vida, mas nós temos que voltar à essência que foi falado. A essência nossa é Jesus. Ele que tem poder, gente. Nós aqui nós não temos poder para nada. Eu só estou aqui porque o Senhor está comigo. Porque se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo nem chegar aqui no altar dele. Porque o altar do Senhor é santo, é imaculado. O altar do Senhor é puro. E aqui Jairo foi ao encontro, o rei não pregou aqui. E eu falei assim, pensei assim comigo, nossa, mas o rei não pregou de cura aqui no encontro de jovens. Mas a igreja ainda não entendeu. A igreja ainda não foi curada. E o Senhor quer nos curar nessa noite. Se você está aqui, você foi escolhido pelo Senhor. Ele não precisa de multidão, Ele precisa de apenas um toque nosso. Você está disposto a tocar na orla de Jesus nessa noite e ser curado? Você está disposto a tocar em Jesus e ser transformado nessa noite? Às vezes nós entramos aqui, a nossa alma, como a Elisângela foi falada, a nossa alma está abatida, precisa do Senhor. Às vezes o Senhor está nos chamando na nossa casa, para nós ter uma intimidade com Ele, para Ele nos curar. O Senhor, Ele nos cura lavando uma vasilha, Ele nos cura limpando uma casa, trabalhando. O Senhor fala assim. O Senhor, Ele fala conosco, mas nós não temos sensibilidade para ouvir Ele na hora que Ele está falando, porque a nossa alma está perturbada, o nosso espírito está doente, está inflamado. Mas nessa noite o Senhor vai nos curar. O Senhor me fez viver tantas coisas, o Senhor me mostrou. E eu fico dentro de mim, Senhor. O Senhor me fez ir na casa de pessoas doentes. Gente, se você pudesse ver, a igreja está doente, lá fora o mundo está doente. Tanto espiritualmente, emocionalmente. Tem tanta gente aí com depressão, está no nosso lado, que estão morrendo por conta de jogos demoníacos. E nós igreja, nós precisamos ser curados, nós precisamos ser transformados para buscar essas almas lá fora. Nós precisamos ser o remédio dessas pessoas. Mas nós precisamos buscar Jesus e ser curado. Curado através da palavra. A palavra ela nos cura. A palavra ela nos liberta, ela nos transforma. A mulher do fluxo de sangue, ela tem uma lição poderosa sobre a fé. Ela perseverou. Ela era uma mulher impura. Porque os antigos falavam que a mulher, quando ela sangrava, ela era impura. E essa mulher era rejeitada pela sociedade. Era uma mulher que já estava frustrada. Era uma mulher que estava caída, com a cabeça baixa lá, porque ela achou que a cura ia vir do remédio, de um médico.
Mas até que ela viu aquela multidão, ela viu Jesus, ela venceu, ela teve fé. Ela se posicionou como mulher e falou: eu vou porque eu quero receber a cura. Aleluia. Nós temos que posicionar diante do Senhor. Nós temos que tocar diante do Senhor para nós recebermos a cura. Igreja, você acha que para mim trazer essa palavra de cura aqui é fácil? Não é fácil. Não é fácil trazer. Porque às vezes o inimigo ele tira de todas as formas, quer tirar essa palavra. Mas ele é um derrotado, ele é um caído. Porque quem está comigo é Deus, e Deus é maior do que ele. Glória a Deus. Aleluia. E aqui fala de fé, perseverança, essa mulher. No meio do sofrimento, exclusão social, mostrando que a sua fé era simples. Se eu apenas te tocar, eu serei curado. Toque na orla de Jesus nessa noite. Toque nas vestes dele com fé, gente. Nós precisamos de fé. Vem um projeto de vida aí. E o tema é fé. Tenha fé para receber o seu milagre. Tenha fé. Igual o Jonathan falou, às vezes a gente esperando, nossa, vai entrar um ano novo. Que vai entrar, tudo é novo, mas se nós não largarmos o velho, Deus não vai fazer na nossa vida. Nós temos que entrar no ano novo, com a vida nova, com a vida em santidade, buscando ao Senhor, tendo uma vida santa, santificada. Aleluia, é para glorificar, o Senhor está aqui, igreja. É para dar glória, o nome dele tem que ser glorificado. Que da nossa boca venha fluir o maior louvor, a melhor glorificação, porque é para ele. Ele é dono, ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Aquela mulher podia ficar lá na sua casa, lá murmurando, podia ficar lá na casa dela de cabeça baixa, com espírito eu não vou porque eu não consigo, não. Ela tomou uma atitude. Qual atitude na sua vida você tem que tomar hoje para chegar a Jesus, para tocar na aula de Jesus? O que tem te impedido nessa noite? O que tem te oprimido aí? Quais assolações têm assolado a sua alma, o seu corpo? O que tem te ferido nessa noite? Quais as pessoas que têm te ferido? Leve para Deus. Seja curado nessa noite. Quais os traumas que estão aí dentro que precisa ser tirado nessa noite? Qual o espírito de inferioridade que precisa ser retirado? Peça nessa noite, o Senhor está aqui. Hoje o mundo quer seguir um padrão. A mulher, vou falar aqui de mulher porque eu tenho que seguir o corpo do mundo. O mundo hoje está pondo na cabeça que nós temos que ser magros, nós temos que ter uma boca linda, um olho lindo, uns cílios lindos. Não, gente, Deus não está preocupado com isso, não. Deus está preocupado com o seu coração. Como vai o seu coração? Como anda a sua alma? Tem tanta gente aí bonita, magra, linda aí, mas a alma está ferida. A alma está lá sofrida, porque ainda não conheceram o Jesus da história. Mas nós hoje aqui, nós temos que ser curados para nós levarmos Jesus dessa história para essas pessoas. Quantas pessoas estão aí, ou nós podemos vivenciar, tem uma irmã nossa, da nossa igreja que está lá, você orou por ela hoje, você se entregou a vida para ela hoje. O Senhor, Ele arde no meu coração. E quando o Senhor me deu a visão, ardeu no meu coração, eu chorei. Porque tem tanta gente doente do nosso lado. E nós, o que nós estamos fazendo diante dessa situação? Quais são as nossas intercessões? Deus manda nos interceder pelos povos. Deus manda nós visitar os órfãos, os viúvos, os doentes. E o que nós estamos fazendo? Nós viemos para o culto, sentamos, escutamos uma palavra e saímos aqui do mesmo jeito.
O Senhor nessa noite quer uma igreja posicionada, uma igreja curada, uma igreja transformada para que lá fora almas venham a ser resgatadas, almas venham a ser curadas, venham a ser libertas. A igreja está dormindo. Jesus está falando, mas a igreja está com os ouvidos tampados. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus lhe confiou nas nossas mãos? Qual é os dons que Deus deu nós estamos aqui enterrando? Deus, Ele não chamou nós para ficarmos sentados em banco de igreja, não. Deus, Ele chamou para fazer a obra dEle. E a obra dEle é o quê? É ir lá. E lá no hospital tem tanta gente doente, a Marcela trabalha, a Marcela vê o quão o povo está sofrendo, tanto de almas que estão sedentas. E nós estamos aqui, só pensamos em nós, no nosso umbigo. O que nós estamos fazendo diante do Senhor para agradar o Senhor? Será que dentro da nossa casa nós somos santos como somos aqui dentro da igreja? Será que dentro da nossa casa nós abrimos a palavra e deixamos o Espírito Santo falar conosco? Porque precisamos ser tirados? Qual é aquilo que precisa ser mudado na nossa vida? Ou será que nós entramos aqui da mesma maneira e saímos frias? O Senhor está chamando para um despertamento, para um avivamento. Não tem como o Senhor avivar a igreja se a igreja está dormindo. Igreja, o ano passado, no Réveillon que teve, eu vim louvar aqui, eu fiquei com vergonha, eu estava doente, eu olhava para a cara do povo, eu fiquei com vergonha, por quê? Porque o povo estava como se estivesse no velório. E eu fiquei com vergonha no meu projeto de vida. Eu pus lá diante do Senhor assim: Senhor, que este ano eu venha viver a Tua presença, Senhor. Aleluia! Esteja atento à voz do Senhor. Fique desperto. Seja como aquelas virgens. Esteja com o azeite aceso, com a lamparina acesa. O Senhor, Ele quer fazer algo novo nas nossas vidas. Mas para isso nós temos que andar em santidade. Igreja, não suba no altar do Senhor sem santidade. Tenha uma vida santa diante do Pai. Esteja com conserto, se posiciona. Às vezes nós andamos tão endurecidos, por qualquer coisinha nós brigamos, nós falamos do irmão. O Senhor, Ele não quer igreja dividida, o Senhor não quer reino dividido, porque reino dividido não é dele. O Senhor, Ele quer união, Ele quer uma igreja santa. E é nós que estamos aqui hoje. O Senhor procura aqui hoje verdadeiros adoradores que estão dispostos a adorar a Ele em espírito e em verdade. Entrega o seu coração, entrega a sua vida ao Senhor. Seja curado pela palavra. Seja na sua casa, seja o diferencial na sua casa, no seu trabalho. Porque são lá que as pessoas te olham. São lá que muitas das vezes ela vai chegar perto de você e vai falar: irmão, você ora por mim? Será que você está tão cheio do Espírito para orar por essa pessoa e essa pessoa ser curada, ser liberta e ser transformada? Ou será que nós estamos tão cheios de nós mesmos que nós não temos tempo para o outro que está ali do nosso lado? Mas o Senhor, Ele quer avivar essa igreja
O Senhor, Ele quer fazer algo novo. Mas para isso nós temos que ter um posicionamento do Senhor. Seja cura para outras pessoas. Seja canal de bênção. Abra sua boca para profetizar sobre a vida de outra pessoa. O povo coloca na nossa mente assim: você não pode ir, você não tem autoridade para falar isso. Jesus já deu-nos autoridade para nós, que é no nome dele que nós vamos expulsar demônio, é no nome dele que nós vamos curar, profetizar. Não tenha medo, igreja. Vivam a vida santa. Seja santo diante do Senhor. Seja aquela pessoa que onde você passar, os povos vão ver testemunho do Senhor. O Senhor vai ver o Senhor na sua vida. Aquelas pessoas vão ver o Senhor na sua vida. Nós somos espelhos do mundo, gente. Nós somos os espelhos. E se nós vivemos em santidade, aqueles que estão lá fora, eles vão espelhar-se em nós. Ele vai falar: aquela pessoa lá tem uma vida transformada, Marcela. Deus mudou a história da Marcela. Eu vou lá, porque eu creio que esse Deus pode mudar a minha vida. Mas para isso, nós temos que buscar, nós temos que pedir ao Senhor essa presença dEle. Aleluia, é tão difícil, mas não é impossível. Na hora que a gente está lendo a palavra, na hora que a gente está aqui, dá sono. Mas isso é coisa do inimigo, e nós temos que pôr isso para fora, porque o inimigo, ele está dentro da igreja para roubar aquilo que o Senhor quer semear no nosso coração. Mas nós temos que repreender esse espírito que vem para roubar a palavra, que nós devemos estar atento, vigilante ao Senhor. O Senhor, Ele diz que vai vir para a nossa vida o dia que a gente menos espera. Por isso que nós temos que andar em santidade, preparado. Por isso que a gente tem que sermos pessoas curadas, para que nós venhamos curar aquelas pessoas, nós chegarmos em hospitais e colocar a mão no enfermo e eles ser curados. Para que nós pudéssemos levar uma palavra de libertação para uma pessoa e ela ser liberta. E o inimigo, ele tem investido, gente, principalmente nos jovens. Quantos jovens hoje estão andando cego pelo telefone por esse demônio de tigrinho aí que está tirando vidas, ceifando vidas. E nós, igrejas, estamos dormindo porque nós não estamos se posicionando. Temos que se posicionar diante do Senhor. Tem vidas lá fora que precisam de nós. Tem vidas lá fora que precisam de uma palavra, de um abraço, de um sorriso nosso. E o que nós estamos fazendo com isso que Deus nos confiou? Um dia, quando nós chegar lá, o Senhor vai prestar conta de cada palavra nossa, de cada ato. Por isso que nós devemos fazer o bem hoje. Paulo fala: o bem que nós temos que fazer não faço, mas o mal nós fazemos. Que nessa noite nós devemos fazer o bem, resgatar vidas que estão sedentas, orar pelos enfermos, orar pelos aqueles que estão precisando de cura, de libertação, de transformação. Não somente dentro da nossa casa, mas tem tanta gente aí fora que precisa de nós. E nós temos que ser o espelho dessas pessoas. Nós temos que ser o testemunho, o reflexo do Senhor para a vida dessas pessoas. Que nós não possamos olhar para o nosso umbigo e achar que nós já fomos Não, gente. Pensam o que Deus fez por nós, Ele pode fazer em outras vidas. Aleluia, o Senhor é bom e Ele está aqui. Aleluia, se posiciona diante do Senhor. Se posiciona diante da palavra do Senhor. Tenha sensibilidade nessa noite para ouvir a voz do Senhor quando Ele te chama. Seja como essa mulher do fluxo. Se disponha, rompa a multidão. Mesmo que esteja difícil,
Mesmo que não esteja fácil na sua vida, mas rompa. Não deixe que o mundo, não deixe que as vozes do mundo te impeçam. A Jairo, para ele ter, né, nossa, você recebeu uma notícia de um diagnóstico que sua filha está morrendo, não é fácil. Mas ele, primeiramente, ele se foi ali ao encontro de Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha poder para isso. Ele não ficou lá caçando um médico bom, qual médico que vai, não. Ele decidiu, ele rompeu. Que nós temos que tirar essa lição para a nossa vida. Nós temos que ir ao médico, sim, mas primeiro, antes de ir ao médico, vá aos pés de Jesus, toque na orla dele. Porque ele tem poder para transformar. Seja canal, seja instrumento de bênção para a vida de outras pessoas. Amém? Seja aquilo que Deus colocar no seu coração, entregue para Deus, peça a Ele para te usar. Porque Ele vai te usar, Ele vai te capacitar. Às vezes nós falamos assim, nossa, mas eu não dou conta. Nós, pela nossa carnalidade, nós não damos conta mesmo. Mas quem faz é o Senhor. Quem nos dá graça é o Senhor. Seja cura para outras pessoas, para a vida de outras pessoas. Você homem, você mulher, seja instrumento do Senhor. Rompa com a multidão, não deixe que as vozes do mundo te ofusca, te impede. Peça a Deus para tirar todo o comichão dos ouvidos, para que o nome dele, a voz dele venha soar. O Senhor fala de todas as maneiras. Mas será que nós estamos dispostos a parar para escutar o que o Senhor quer? Será que uma hora de culto, nossa, 1h30 é muito cansativo? Mas o Senhor, Ele quer falar o nosso coração. Basta nós abrirmos para Ele. Ele está aqui. E foi essa palavra que Ele ministrou, Ele me deu. Essa palavra não é em vão, não foi eu que cheguei, não. O Senhor, Ele me mostrou em visão. O Senhor, e eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? O que o Senhor quer? Na hora eu não entendi. Eu cheguei aqui no culto e estava tudo estranho no culto. E eu cheguei até a contar para a Danúbia. E você sabe o que o Senhor falou comigo? O que eu te falei é para você. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Aí quando foi na segunda, eu jejuei, eu orei, eu pedi ao Senhor. E no meu serviço, eu varri na loja. Eu pude contemplar tudo aquilo, toda aquela visão. O Senhor me revelou tudo aquilo. Quando foi na terça, eu orando, porque lá no meu serviço eu estou varrendo e orando na mente, varrendo e orando na mente. É porque é tanta música que, né, a gente tem que ficar orando o tempo todo. Aí eu estava orando e varrendo aquela loja e o Senhor preparou uma palavra. Lá em Lucas, o Senhor me deu essa palavra. Essa palavra não é que eu vou pegar aqui e vou passar, não. Foi direto do céu. E essa palavra, o Senhor falou comigo que ela vai entrar no coração, vai ser como uma flecha. Não foi de mim, foi do Senhor. E eu fiquei assim, meu Deus. E eu pensei assim, nossa, o rei não pregou essa palavra. Mas ele pregou para aquelas pessoas que estavam aqui. E hoje ele quer falar conosco. Ele quer que nós estejamos tendo uma cura emocional, espiritual e física nessa noite. Ele quer te curar. Entra no Santo do Santo e deixa Ele te curar. Mas para que aconteça isso, nós precisamos dar um passo de fé, de perseverança. Não foi hoje, mas Jesus, Ele tem propósito lá na frente. Somente creia. O Senhor em todo momento Ele fala, tenha fé. Nessa noite eu quero que a igreja se levante. Eu quero que cada um que precisa de uma cura chegue até o altar, rompa nessa noite.
Você que precisa ser curado, chegue aqui até o altar. Rompa a multidão. Rompa os medos. Seja curado nessa noite.